Voltamos aqui com o nosso quarto e último bloco com a pergunta, com o tema relacionado a mitos e realidades da Umbanda. Nós voltamos com essa parte, esse último bloco, para falar rapidamente sobre mais uma questão que muitas vezes as pessoas elas nos fazem perguntas e às vezes fica difícil de explicar ali para aquela pessoa, e eu acho que isso acaba se tornando até algo vicioso, tá? A questão é o seguinte: todo homem que incorpora pombogira, se é que incorpora pombogira, ele vira gay, ele vira homossexual, e mulher, quando incorpora Exu, vira também homossexual. Eu vejo pessoas falando assim: você não pode incorporar pombogira porque você é homem. Você não pode. Eu já vi muito. Né? Há muitos anos atrás, tem pessoas que já ouviram isso. Você não pode incorporar pombogira. Por quê? Porque você é homem. Porque se eu sou homem, se eu incorporar pombogira, o que vai acontecer? Você vai ficar afeminado. Vai lá, Eduardo, começa com você. Então eu virei gay, não sei, né? Porque eu incorporo Dona Maria Quitéria. Continuo muito bem casado com a minha esposa. Inclusive, vou fazer 12 anos de casado, o dia 22 agora. Então, são mitos realmente de quem não entende do que está falando. E a minha esposa incorpora seu tiriri e nem por causa disso ela virou uma mulher macho. Isso é praticamente coisas que a gente vê falar e não adianta vir falar, não, é verdade, não existe mais isso. Existe. Ainda existe. Não, pior que existe. Existem muitos terreiros. Eu já tive casos de gente visitar o terreiro, que eu sou dirigente agora, e dar risada. Inclusive, outros dirigentes falaram: nossa, mas eu não sabia que você incorporava pombagira. Nossa, você fala fino quando ela vem, né? Então, eu já escutei esse tipo de coisa já pessoalmente. Ô Eduardo, você me desculpa, mas olha, isso daí quem fala é um absurdo, tá? Primeiro que espiritualidade, tá? Ela não muda ninguém em nada, tá? Homem vai continuar sendo homem, mulher vai continuar sendo mulher, aquele que bebe vai continuar bebendo, aquele que não bebe não vai beber, e de assim por diante, tá? Quem fala essas coisas não sabe o que falam, ou sente até vontade, muitas vezes, tá? E não tem coragem, tá? Eu também, eu trabalho com a senhora Rosa dos Ventos, e eu sou casado, sabe? Então, o que acontece? Eu já ouvi uma frase que eu achei absurda assim: mulher pode incorporar tanto entidade masculina como feminina, porque a mulher ela gera uma vida, e essa vida ela pode gerar uma criança homem ou uma criança mulher. Eu parei, fiquei pensando comigo. Eu falei: eu vou responder? Não, não vou responder, não. Não vale a pena. Falei: não vou. Não vou perder meu tempo. Não vale a pena. Não vou perder meu tempo com isso. Então, o que acontece? Mas também tem que tomar muito cuidado com algumas situações, tá? Que existem certas pessoas que se aproveitam, tá? Isso a gente também não pode negar. Tem certas pessoas que se aproveitam daquele instante para se soltar um pouquinho mais. A mesma coisa o cara que recebe, por exemplo, o seu Zé Pilintra. Dependendo da índole do cara, o cara vai lá, vai ficar galanteando mulher, vai ficar isso, vai ficar aquilo. Isso vai tudo de índole, gente. Peraí, a gente tem que respeitar a espiritualidade, esquece. Uma vez eu falei assim, ó, espírito não tem sexo, pronto, acabou. Bateram pra caramba em mim, porque eu falei isso. Mas aí eu quis colocar, tipo assim, gente, deixa a espiritualidade. Espera só um minutinho, Valéria. Sabe? Então, o que acontece? Eu acho um absurdo quando alguém chega num determinado terreiro sério, vê uma pessoa do sexo oposto, tá? Incorporado com o Exu, com uma pombagira, seja o que for, e a pessoa começa a rir, começa a debochar, começa a isso. Meu, eu tenho vontade de subir pelas paredes, gente. Tenho vontade de subir pelas paredes mesmo. Porque eu falo, a falta de respeito vem da gente, de nós, umbandistas. Nós é que somos culpados disso.
tá? Não é o povo de fora, não. Nós somos culpados disso. Sabe por quê? Porque nós não explicamos, tá? Então a culpa toda é nossa. É isso aí mesmo. Valéria, você queria falar alguma coisa? Mas, então, na casa que eu trabalho, o pai pequeno, ele trabalha com gira, nossa, ele é lindo. Ele é casado, tem 2 filhas, e tem um médico da casa também, ele trabalha com a avó longa, tá velho, né? E com relação ao que nós estávamos falando sobre a bebida, se o Exu que trabalha comigo, ele trabalha com a bebida, só que ele pede licença, o caboclo, para a cuia do povo, e ele trabalha com a água. Ele pede água, manuseia a água, dá para os concorrentes. Pessoas já vieram e falaram, que aquela água não era gosto de água, tinha gosto de coisa, de remédio, de qualquer coisa. Tinha gosto de... As entidades, eu tenho, né, que eles manipulam nós quanto os elementos que eles precisam, né, sem precisar ferir o médium, sem precisar mexer no gado médium, né? Eles têm aquele que estão fazendo. Não sabe é nós, o pessoal que... Ô, Valéria, sua conexão tá. Deu para entender. Deu para entender. Cortou muito, porque a sua conexão está muito instável. Ah, é que acaba a bateria no... Tá cortando muito, tá cortando muito. Deve ser a conexão ou do Wi-Fi, alguma coisa. Maurício está com um pouco de pressa também? Eu só até depois, se vocês podem me corrigir, porque eu também não sou um estudioso de fenômenos mediúnicos. Mas, enfim, o seu Zé Pilintra, lá no começo do meu desenvolvimento, quando eu entrei na Umbanda, eu questionei essa questão de, por que não pode receber pombagira, por que não pode receber cabocla preta velha, não sei o quê. E ele me falou o seguinte, né, que não é que não pode, alguns homens têm mais dificuldade, né, de receber. O que ele atribuiu da seguinte, eu vou tentar explicar, eu não sei se eu vou conseguir, tá? Que as incorporações de energia feminina, elas necessitam de uma quantidade maior de ectoplasma, tá? E o homem não consegue gerar toda essa quantidade de ectoplasma. Isso pode prejudicar ele tanto fisicamente como espiritualmente, porque o ectoplasma que é desprendido ali é importante para a manutenção da saúde, seja ela física ou espiritual. E aí ele diz que sim, não tem problema nenhum o homem incorporar, até porque em alguns momentos aquele médium que não tem por costume incorporar entidades femininas, por uma questão de manutenção energética, ele também precisa ter essa incorporação para ter uma manutenção, né? Da mesma forma a mulher, né? A mulher não vai sofrer influência nenhuma, até porque a gente tem que entender das duas coisas, a sexualidade, a orientação é do médium, não é da entidade, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu tenho um vídeo ali no canal, que até eu recomendei hoje para essa irmã que me fez a pergunta parecida, que é Homem receber entidades femininas. E ali eu falo o seguinte, irmãos, sobre que nós temos duas energias ali que se encontram no momento da incorporação, que é a energia do médium e a energia da entidade. Elas dão forma a uma terceira energia, que é a manifestação, é o que ali está. Quando o processo de incorporação termina, quando o transe mediúnico acaba, quando a sessão acaba, cada um dessas energias vai para o seu lado, vivendo a sua vida, a sua realidade, até porque as entidades são indivíduos, né? Nós não podemos deixar de lembrar que as entidades têm sua individualidade. Então, ela tem a sua manifestação, a sua forma, e o médium tem a dele. Então, não vai influenciar de maneira nenhuma a entidade feminina ou masculina, ou médium homem ou médium mulher.
são indivíduos, têm orientações e sexualidades distintas que a gente tem que respeitar, né? Acho que é bem simples o negócio. Só fazendo uma colocação nisso que o Maurício falou, que é muito interessante. Por exemplo, eu nunca fui índio e trabalho com índio, e aí? Eu nunca fui um baiano e trabalho com baiano. Eu nunca fui um preto velho e trabalho com um preto velho. Então, quer dizer, o que eu tenho que trabalhar, então? Qual seria a entidade que cabe certinho aqui no Ronaldo? Essa eu acho que seria a pergunta. Porque se o homem trabalhar com uma pombagira, ele vai virar homossexual. Se a mulher trabalhar com um Exu, ela vai virar um homossexual. Será que eu vou virar um índio? Trabalhando com índio? Será que eu vou virar um baiano? Será que eu vou virar um preto velho? Bom, eu tô quase lá, né? Mais para branco velho. Mas será que eu vou virar um preto velho? Não sei, gente. Olha, começa a me perder nessas coisas. Peraí, Francisco. Porque são umas coisinhas tão pequenas que, não sei. Eu acho que estou ficando velho. Deixa eu fazer uma pergunta antes do Francisco falar, que eu acho que ele tem algo muito interessante a falar sobre isso. Antes dele falar também, eu vou pedir para ele afastar um pouquinho da tela, porque às vezes ele está falando, a gente só fica vendo do nariz para baixo, né? Aí, ficou melhor. Aí você esconde um pouco a careca. Bom, eu estava pensando aqui, lógico, é uma reflexão, gostaria até que o Francisco me ajudasse a responder. Incorporar um caboclo, a gente sabe que é o arquétipo de índio, o arquétipo de uma cabocla, que o espírito ali nem sempre é um índio, né? Um preto velho, a mesma coisa. O Exu, ele vem na forma masculina e é muito comum a gente ver homem e mulher manifestando ali o Exu e a mulher não se tornando homossexual e o homem mais à vontade para se manifestar. A questão da pombogira, eu acho que algumas pessoas elas têm uma certa dificuldade, principalmente homem, tem uma certa dificuldade de manifestar pela questão da feminilidade, como é que eu vou dizer essa palavra? A feminilidade, né? Do gingado dela, coisa que a preta velha não tem, coisa que a cabocla também não tem. Essa sexualidade, né, que mostra a pombogira. Então, digamos que o homem tem essa dificuldade ou ele tem um receio, digamos, medo ou vergonha, tá? Podemos dizer dessa forma. Existe, agora é mais uma pergunta do que um esclarecimento. Existe a possibilidade de um homem ter mais facilidade, lembrando que é uma pergunta muitas vezes de leigos, tá? Existe uma possibilidade maior do homem incorporar uma pombogira com mais facilidade quando ele teve outras vidas reencarnatórias que ele já foi mulher, ou isso não tem nada a ver? Francisco? Nós somos, imagina eu riscando um fósforo assim, nós somos um facho, né? Nós somos um Fiat Lux, né? Um negocinho de luz. Que essa luz varia de acordo com aquilo que eu sou, com a minha vivência diante da lei do amor. Então, se eu tenho uma vivência da lei do amor, minha luz vai ser muito mais clara. Vai tendendo, por exemplo, a branco. Se não for, ela vai ficando opaca e aí vai embora. Para eu me encarnar nesse planeta, eu preciso de um perispírito. Eu recolho esse perispírito da atmosfera. E aí eu tiro da atmosfera, esse perispírito fica ao redor, de uma forma didática, do meu espírito. E aí eu encarno aqui, a encarnação, as células vão se encaixando no perispírito molécula a molécula. Eu não falei em sexo ainda. E o sexo, ele acontece para nós entendermos das polaridades masculina e feminina. Cada um deles tem a sua particularidade. Então, eu não sei quantas vezes eu reencarnei homem ou quantas vezes eu reencarnei mulher. E isso, todo mundo passa por isso, para que aprenda dessas coisas. Né? O espírito, na verdade, ele não tem sexo. Mas nós
nascemos homem, nascemos mulher, para nós aprendermos, vivenciarmos tudo isso aí. Para quê? Aprendermos a amar. Tudo que nós temos aqui é baseado na lei do amor, para aprendermos a amar. E o que acontece? Eu vou dar um exemplo meu. Eu estava dando uma palestra uma vez, manifestação mediúnica, né? Do mentor para falar para o grupo. Eu vi que era um espírito, eu percebi que era um espírito bom pela vibração, as palavras que jogavam na minha cabeça, a ordem e como se diz, as ideias, e eu percebi que era uma mulher num detalhe só. Eu não estava preocupado com isso, eu queria saber da mensagem do mentor. Eu percebi que era mulher por um detalhe. Aí que eu me toquei, fui olhar, era uma senhorinha. Eu não estava nem aí para ver quem era. Eu queria saber da mensagem. Mas essa influência de ser homem, ser mulher, isso é tudo nós que carregamos. É um espírito que está ali, que foi na última encarnação, 2, 3 depois, ou as 3 juntas, que foi mulher. Mas o espírito é uma fagulha de luz que não tem essa polaridade. Nós temos essa polaridade para nós aprendermos. Inclusive, existem em outros planetas seres que não têm que têm os dois sexos ao mesmo tempo, que não tem nada disso. A nossa particularidade é essa aqui, que nós temos essas duas polaridades. Nós trabalhamos no mundo de duas polaridades, bem e o mal, alto e o baixo, mulher e o homem, e para que nós aprendamos essas coisas e formemos uma coisa só. Mas não necessariamente o camarada recebeu o espírito da mulher e tem que ficar falando fino, tem que estar rebolando, não precisa nada disso. Ou a mulher recebeu do homem, tem que falar grosso, cuspir no chão, dar aquela coçada. Nada, sabe? Você tem que ver a importância do que o espírito está trazendo. E o espírito de luz, ele não está nem aí para isso. A manifestação mediúnica se dá assim: eu estou aqui, o espírito, Francisco, o espírito vem aqui. Aí eu percebo a presença dele. O perispírito dele, vamos dizer que encosta, entrelaça com o meu. E aí sim que acontece a manifestação. Ele não entra no meu corpo. No meu corpo, esse meu corpo está atrelado ao meu perispírito célula a célula. Então, para outra pessoa entrar, eu tenho que sair. Isso não acontece assim, eu teria que morrer. E quando um outro espírito se manifesta através de mim, que eu não consigo falar, isso é uma obsessão. É um estado obsessivo de outro nível, né? Que não tem nada a ver aqui no momento de nós conversarmos. Então, a mulher ou o homem é um espírito que está ali. Ele não precisa, de maneira nenhuma, na sua manifestação, falar fino, grosso, rebolar, fumar, precisa nada disso, é a ideia, é mente a mente. As pessoas que exageram um pouquinho nisso, porque querem a maioria, né? Isso chama-se animismo. Exatamente. Gente, só uma colocação. Alguém já chegou a perguntar numa mesa kardecista e os espíritos, tá? De mulheres que se aproximam de médiuns que estão psicografando. Uhum. Será que eles vão virar homossexuais porque aquele espírito se aproximou do médium? Por que só na Umbanda? Por que só na Umbanda, por exemplo, uma cabocla não pode trabalhar com um homem, uma baiana não pode trabalhar com um homem, e aqueles espíritos que vêm na mesa kardecista? Se eu não me engano, Chico Xavier psicografou um livro, eu não me lembro agora o nome da autora do livro, tá? Mas era um espírito de uma mulher, eu não lembro qual é o nome agora, mas eu vou procurar, tá? E no kardecismo tem muito disso daí. Por exemplo, os espíritos de mulheres se aproximarem de quem está psicografando e mandar sua mensagem.
A mentora do Divaldo é Joana de Ângeles. Obrigado. Eu estava tentando lembrar também o Divaldo. Joana de Obrigado. Ângeles. Mas deixa eu apimentar um pouquinho aqui, já que vocês reclamam que a sala também nunca está apimentada, né? A gente não pega fogo. Mas a questão é a seguinte: a gente sabe que o espírito não tem sexo e que isso não vai influenciar na nossa sexualidade, na nossa opção de escolha sexual. Tal. Até nós já conseguimos. Porque ele vem trazer a ideia, não a sensação sexual. Isso, a ideia, ótimo. Só que numa visão, vamos colocar, já que já passou até da hora grande aqui, vamos colocar o arquétipo da pombogira. Nós falamos no bloco, nos últimos, no Zoom que a gente falou de arquétipos, né? Que a pombogira ela vem representar não só a sexualidade, mas a parte feminina da mulher, a parte da valorização da mulher. Nós falamos nesse sentido quando nós vemos ali a pombogira. Não importa se é homem que está incorporando ou mulher, né? Mas a gente vê que é uma representação mais característica da mulher, ok? Né? Quando a gente vê uma pombogira, nós vemos ali praticamente a caracterização de uma mulher, seu lado mulher. Ótimo. Nós não vemos isso, é um questionamento que eu faço, porque eu já sei que eu vou receber perguntas, e a gente vai receber críticas, vai receber paulada em cima disso. Eu não tenho problema com críticas nem questionamento, mas eu vou colocando aqui já de uma forma para que a gente possa poder ter já respostas para essas perguntas. Tá, se a cabocla, ela não tem a gente não vê essa coisa da pombogira na cabocla. A gente não vê isso na manifestação da Preta Velha, e muito menos nesses espíritos feministas que vocês citaram agora, referente à psicografia. Nós vemos na pombogira. Será que isso não causa um certo medo na parte do homem de manifestar? Eu sei, Ronaldo. Na parte do homem está querendo ali. Eu sinto a minha pombogira, ela próximo de mim, mas eu não vou incorporar. Por quê? Não é porque minha mãe de santo falou, não é porque meu pai de santo falou, não é porque meu sacerdote de gente falou, não. É porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Eu tenho vergonha porque a pombogira, todas que eu vejo, a manifestação, todas elas que eu vejo, eu tenho medo de fazer esse movimento, eu tenho medo das pessoas duvidarem da minha sexualidade, eu tenho medo. Eu estou falando... Vocês entendem aonde eu estou indo buscar? Porque praticamente eu já incorporei minha pombogira. E praticamente eu vou dizer para vocês que eu me senti normal e muito, muito bem até, por sinal. Mas a gente vai mais além do nosso próprio terreiro, vai mais além da nossa manifestação. Nós temos que ir na cabeça daquele que não entende, daquele que tem essas dúvidas, e que é justamente nessas pessoas que criam preconceitos ou até impede, eles mesmos se fecham na manifestação. Não que todo terreiro deva, tem que respeitar a sua doutrina do seu terreiro. Se o seu terreiro não permite, tudo bem. Mas tem que acabar com esse dogma, com esse tabu, com essa coisa de falar não pode, não deve, não existe, isso é mentira. Né? Eu já vi muitos homens incorporar pombogira e nem por isso se transformarem homossexual, mas eu vejo sim esse lado da pombogira como um lado mais feminista, né? O lado mais mulher. Não, agora sim. Eu digo feminista porque todo homem tem esse lado feminino, não tem? Feminino, não é feminista, não, feminino. Ô, Alex, é assim. Vamos lá, agora deixa eu... O corpo é de quem, não é meu? Sim. O corpo não é meu? Então, eu deixo a manifestar se eu quiser. E da forma que eu achar melhor. Porque a maioria tem incorporação consciente. Se o cara que eu quero chegar. Então, isso daí o Francisco está coberto de razão, gente. Quando eu fiz isso aqui, ó, é falta de cabeça, gente. Isso é falta de cabeça. Isso aí é o preconceito que existe dentro do ser humano de falar assim, eu não vou incorporar uma pombagira porque ela vai sentar no colo do outro. É isso que eu tô querendo chegar. Ela vai falar que eu falo do jeito que eu achei. É isso que eu tô apontando, é cabeça. Mas aí é bem isso aí mesmo, só que aí... Aí você for... desculpa, Maurício, por favor.
Aí é o seguinte, né? Será que já não está na hora da gente começar a tratar os nossos problemas? Eu acho que assim, ó, desculpa, quando o cara tem muita dúvida assim, e essa visão retrógrada, preconceituosa e machista, cara, ele não tinha que estar na corrente. Me desculpa, tem coisa Exatamente. errada. Se o dirigente deixa chegar a esse ponto, e desculpa, se o dirigente tem esse pensamento, vai me desculpar, tá no lugar errado. Tá Pode, certo, né? eu Eu desculpa, eu não concordo falo Concordo plenamente. com muita você, verdade. Maurício, discordando. Eu concordo discordando. Eu concordo que está na hora de mudar esse negócio. Mas também o dirigente, o que que acontece com ele, cara? Muitas vezes ele não pode também chegar e falar assim, ô filho, ou você incorpora sua pombagira aí, sua cabocla, sua baiana, ou, o que É, for aí, mas ou Mas o fato não vai é dar esse, certo, tá, Ronaldo? entendeu? Eu acho que tudo isso tem que se ligar ao desenvolvimento mediúnico, tá? Ok, mas a Fazer aquela questão. filinha lá e falar assim, ó, quem é preconceituoso aqui, levanta a mão. Ah, eu, então aquela ali é a porta de saída, pode ir. Mas eu não estou dizendo Eu tanto. já ser radical no extremo, já que é assim. Ninguém tá dizendo assim, ó, tem que todo mundo incorporar a entidade Não, feminina. mas explicar. O, o, Só que o povo, essa, ô, Maurício, o povo hoje em dia é aquele negócio assim, tá? É basicamente o que eu já cansei de ver por aí pelos terreiros, tá? E já cansei de ouvir isso também. Gente falar assim, olha, eu era homem. Depois que incorporei a minha pombagira, Coitada não, dela, não, né? Não desculpa, tem problema. esse Eu não cara, acho problema nenhum. sabe? não, desculpa, gente, assim, ó, não é que não tem problema, vai me desculpar, mas não É, dá para atribuir as tuas escolhas às entidades e à religião. eu Já concordo com você. Não foi quem, não me lembro quem foi que disse numa literatura famosa de Umbanda, o problema da Umbanda são os umbandistas, tá? Então assim, ó, desculpa, ninguém tá aqui dizendo agora amanhã na gira todo mundo tem que incorporar a entidade feminina. Não, não é isso. Acontece que se isso acontecer de maneira espontânea, não forçada, não sendo animismo nem mistificação, a gente tem que ensinar para o médium e explicar por que disso ele está recebendo. Agora, desculpa, quando é que nós vamos mudar o pensamento retrógrado de dizer que não Maurício, pode, né? É isso Maurício, que lá tem que no mudar. terreiro, a gente ensina assim, deixa fluir, deixa acontecer, Base da Umbanda é essa, deixa fluir. sabe? Isso Deixa aí. fluir, deixa acontecer. Mas lá no terreiro a gente ensina assim, entendeu? Eu Só que nos outros recebo a, terreiros, será que é assim também? eu recebo Não, a senhora Maria Mulambo e ela, cara, ela é muito bonita, é uma isso é a entidade com mesma linha. uma energia fantástica e, cara, eu me lido bem com isso, nunca tive problema. E eu vou te dizer, antes de eu ser umbandista, eu fui muito preconceituoso, cara. Muito preconceituoso. Juro Ela pra é você. bonita e séria pra caramba. Não tem Isso, brincadeira com ela. Não tem brincadeira. Agora, como o pessoal vai entender um troço desse? Porque, gente, olha, é o seguinte, não é um questionamento que a gente faz contra qualquer tipo de terreiro. É uma forma da gente poder tentar esclarecer para as pessoas quais são alguns mitos, algumas coisas que impeçam as pessoas de andar para frente. Entende? Um terreiro que acredita que muda a personalidade do médium pelo fato dele estar incorporando uma entidade, isso é um mito. Tá? Essa foi a finalidade desse bloco, mostrar para as pessoas que não há influência do espírito, seja ele um espírito de caboclo, preto velho, baiano, Exu, pombogira, não importa. É um arquétipo, é uma forma de manifestar, não importa. Isso não vai interferir nas opções sexuais, nas opções. Se o Exu bebe e eu não bebo, e eu começo a beber, então eu vou começar a beber por causa devido que o meu Exu bebe, isso não interfere. Isso são livre-arbítrio, escolhas pessoais de cada um. Então, se a pessoa quiser, ela descobre que ela é homossexual, porque incorporou pombogira, é um pensamento errado. Ele pode descobrir que é homossexual pelo fato dele mesmo ter essa opção. Não foi pelo fato dele ter incorporado a pombogira. É isso que eu queria chegar nesse ponto. Tá? Eu fiz essa pimentada para justamente invadir mesmo a mente daquele ignorante, daquele que realmente não tem nem ideia e se deixa levar pela primeira impressão. Então, se for por causa disso, então, eu que sou homem, incorporo, de repente,
como o pai Ronaldo deu um exemplo, mas se eu incorporar, por exemplo, um baiano, eu vou começar a falar arrastado. Não, nada a ver. Isso não interfere no meu ser, no meu eu. Se eu sou homossexual, se eu sou heterossexual, isso é uma opção minha, do meu livre-arbítrio, mas eu nunca posso familiarizar isso, né? Ter essa coincidência da incorporação com a minha opção sexual. Então, tem homossexuais que incorporam pombogira, incorporam muito bem. Ótimo. Mas não foi isso que transformou ele em homossexual. Foi a opção daquela pessoa, daquela mulher, daquele homem ter as suas opções, a sua escolha sexual não foi devido à interferência espiritual. Foi dele próprio. Tá? Então, eu vou entrar para finalizar minha parte aqui, como nós não vemos outras religiões, a não ser o culto de nação, Candomblé e a Umbanda, aceitarem livremente homossexuais, a gente vê outras religiões também que fecham as portas para essas pessoas, eles vão buscar, logicamente que vão buscar na Umbanda, no culto de nação, no Candomblé, despertar a sua fé, a sua religião, a sua religiosidade. Né? Nós temos homossexuais muito presentes, tanto na Umbanda quanto no Candomblé. Mas não foi a religião que mudou o sexo livre, foi a opção. E pela falta também da Igreja Católica, do evangélico, de outros segmentos religiosos não aceitarem essa opção, dizerem até que é doença, né? Doença, homossexual agora é doença. Tem cura gay agora, né? Que a gente já viu falar tanto isso. A Umbanda aceita isso como uma forma normal. Dois homens estão namorando e resolveram se casar. É o amor entre duas pessoas. Não é isso. Na Umbanda, eu já estava lendo o livro que o Maurício mesmo passou. Eu li essa parte, achei maravilhoso isso. Essa forma de ver. Duas mulheres que resolvem se casar. Eu tenho várias pessoas que se casaram na Umbanda e são mulheres, né? Isso não é preconceito. Não foi devido a elas terem incorporado o Exu, o caboclo, o preto velho, que transformou elas em homossexuais. Não, foi devido a elas terem as opções delas e elas se unirem pelo fato da lei do amor. Não é a lei do amor universal, mas o amor que existe entre duas pessoas. Então, esse preconceito ainda existe, tá? Essa falta de entendimento ainda existe. Tem gente que ainda, dentro da nossa religião, ainda diz que homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher. E por isso não pode haver essas coisas. Então você está pensando como um preconceito. Tá? Essa foi a parte que eu queria finalizar essa parte aqui, justamente para poder mostrar para vocês que existem realmente pessoas com a mente fechada e que isso não é uma crítica para essas pessoas, mas é para que desperte nela uma forma de abrir um pouco a mente, abrir as suas ideias e ver que existem manifestações claras e que ali, como o Pai Zélio já falou várias vezes, isso está em áudio, o espírito baixa no terreiro para praticar a caridade. Tá? Isso é o mais importante. Seja ele pombogira, seja Exu, caboclo, preto velho, baiano, não importa qual seja o arquétipo que se manifeste dentro do seu terreiro. Mas ali a prática é a caridade. Se você é homem e está sentindo a entidade de sua casa, permite então, a casa tem que passar, como o Pai Ronaldo falou, a casa tem que passar informação, a casa tem que passar para esses médios e para o consulente as informações, a doutrina, o entendimento. Agora, se a casa não passa isso para os seus médios e para o consulente, pode ser também pela falta de entendimento do dirigente, pela falta de preparação do sacerdote, ou até medo de passar uma informação para as pessoas que não conhecem e acabar distorcendo a mente delas, a achar que as pessoas não vão compreender isso, então é melhor proibir do que passar uma imagem que as pessoas não vão compreender. E tem outras que exageram, né? Exageram mesmo. É o que muitas vezes a gente vê, homem incorpora a pombogira e exagera. Exagerar, que eu digo, é soltar a franga. Tá? E é o que muitas vezes algumas pessoas, ao invés de assumir sua sexualidade, preferem usar a pombogira para soltar a franga. Não é assim, o Pai Ronaldo, que você estava falando? É uma questão que às vezes tem que estar vigiando. O dirigente da casa tem que ter essa capacidade de vigiar quem é médio, que tem realmente a manifestação da pombogira e qual o médio que está utilizando esse arquétipo para, sei lá, fazer coisas que na vida normal dele não teria coragem de fazer.
É muito delicada, a situação muito delicada mesmo, que é necessário muito, muito estudo interno. E foi isso que eu tinha para falar. Mais algum comentário? Mais alguma cascada? Uma cascada aí. Bem, eu só então queria me despedir e só dizer que nem tu falou, a gente não está aqui para impor verdade para ninguém. A única coisa que eu gostaria, uma mensagem minha seja você dirigente, simpatizante, médium, deixar bem claro que assim, ó, a Umbanda ela não compactua com o pensamento machista, retrógrado e preconceituoso. Então, se você tem algum pensamento desse tipo, está na hora de rever os conceitos e sei lá, eu sinceramente aconselho procurar outra religião. Tá certo. Francisco, quer fazer suas considerações finais para a gente poder encerrar? Falta 2 minutos. Nós temos que nos preocupar muito mais com a mensagem, né, que nós temos que passar para aqueles que nos procuram, e procurar em ser o estudo, né, porque a verdade nos liberta. Então, há necessidade que estudemos aquilo que os espíritos trouxeram para nós. Tudo que eu falei aqui, eu posso, a qualquer momento, fundamentar no Pentateuco Espírita, né? Livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, e aí vai embora. É só pegar aqui, eu fundamento isso, não é minha opinião. Quem sou eu para ter opinião sobre essa coisa toda? Né? Eu sou apenas um aprendiz, então estou só expondo aqui. Isso aí. Ronaldo, parar o preconceito. 2 minutinhos. Ronaldo? Não, só queria dizer o seguinte. Meus irmãos de outros terreiros, vocês que me desculpem, mas a minha opinião é uma só. A Umbanda é Umbanda, espírito é espírito. Vamos parar um pouquinho da gente mesmo ficar coibindo esse negócio de isso não pode, aquilo não pode, aquilo não pode. A Umbanda, os espíritos, tudo eles podem. Tá? Quem não pode nada somos nós. Só que nós, muitas vezes, interferimos nisso daí e a gente vai lá na casa do meu irmão e fala assim, isso não está certo, não. Agora, e o que eu pratico na minha casa, será que está certo? Vamos pensar, né? Bom, Eduardo, manda um tchau para nós aí, para todo mundo. Valquíria, a Valéria está só ali na imagem. Olha lá. Oh, meu Deus do céu. Eu vou encerrando esse vídeo agradecendo a cada um de vocês a presença até essa hora. Já estamos aí mais de meia-noite, meia-noite e 20. Nós gravamos esse vídeo para você que está nos acompanhando. Acompanhe esse vídeo também no canal do Umbandeiros, no canal Nossa Umbanda e no Facebook, tá? Dos 2 canais da nossa página. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixe um like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e deixe seus comentários. Seja qual for o comentário, vai ser bem aceito. A gente vai analisando todos os seus comentários para que a gente possa trazer também isso em tema aqui no nosso grupo do Zoom. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a cada um de vocês. A Luana aparecendo lá. já tá no terceiro sono. Fiquem com Deus, que Oxalá abençoe a todos. Não é a sua Umbanda, não é a minha Umbanda, mas sim a nossa Umbanda. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Até lá.